Então, boa tarde, meu nome. Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual. E antes de tudo, eu gostaria de saber o que você tem feito durante essa quarentena para lhe manter saudável. E quando eu falo saudável, eu falo de uma mente saudável, porque é necessário que durante esse tempo que a gente está vivendo, a gente realize atividades que nos mantenham com o nosso psicológico saudável, né? Então, eu quero indicar para vocês não esquecerem de também realizarem atividades prazerosas. Eu sei que estudar não é o que vocês realmente queriam nesse momento, né? Mas infelizmente deve ser feito isso. Então, procure fazer algo que você gosta após estudar. Dançar, cantar, desenhar, cortar alguma coisa, costurar, mas não se esqueça de realizar uma atividade que lhe dê prazer, né? Que deixe sua mente feliz com o que você vai fazer, para que você não sobrecarregue seus pensamentos, sua mente e não adoeça também o psicológico, certo? E claro, tomando todos os cuidados necessários, higiene pessoal para evitar qualquer contato físico, evitando assim o contágio do coronavírus, ok? Da Covid-19. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de cabeça limpa e saudável, falando de coisas saudáveis. Nós vamos falar sobre uma palavrinha que eu tenho certeza que vocês já ouviram, que quer dizer sustentabilidade. Vocês já ouviram falar de sustentabilidade? Eu acredito que sim. Então, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando do uso consciente de algo. E sustentabilidade é um termo que está que se refere ao meio ambiente, né? Então, por isso que não deixa de ser importante na nossa aula de ciência falarmos sobre isso, sobre o uso sustentável das coisas, certo? Porque, claro, nós temos uma natureza, certo? A natureza está cheia de árvores e de coisas que a gente pode aproveitar. Mas e aí? Temos que ter cuidado para não acabar com isso, né? Por isso que vem o termo sustentabilidade, para que a gente use de forma responsável e consciente, certo? Então, você vai pegar o seu livro de ciências, vai abrir na página 84, no capítulo 5, que tem como tema unidades de conservação, a garantia da herança terrestre. Que tema bem interessante, né? Eu gostaria de discutir sobre esse assunto cara a cara, é claro, para que a gente levantasse várias hipóteses e várias questões e dúvidas a respeito do tema. No entanto, não é possível, então vamos conversar por aqui, certo? E o texto fala o seguinte: ao longo da sua existência na Terra, o ser humano tem apresentado cada vez mais consciência da importância de proteger o ambiente que o cerca. Por muito tempo, houve destruição de grandes áreas naturais para dar espaço à invasão urbana e agrícola, prática presente até os dias de hoje. Durante esse processo, várias espécies de plantas e animais foram extintas. Outras ainda permanecem, correndo o risco de desaparecer. Classificado como país mega biodiverso, por apresentar a maior parte do seu território em zona tropical, quente e úmida, que favorece grandes variedades de espécies de fauna e flora, o Brasil apresenta uma responsabilidade ímpar em manter este recurso natural seguro. Com o objetivo de proteger estas áreas naturais, o governo brasileiro criou a UC, Unidade de Conservação. Por definição, as unidades de conservação são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, significativas e ecológicas, viáveis às diferentes populações, habitats e ecossistemas de território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Por meio da UC, fica garantido o uso sustentável
de recursos disponíveis e o desenvolvimento de atividades na área de forma racional. De acordo com seus objetivos, elas podem ser classificadas em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Ok? Então, aqui nessa introdução, eu quero que vocês tenham em mente essas palavras que foram destacadas. Primeiro, o que ele fala? Ele fala que durante todo esse tempo, né, a gente sabe que, a gente já até falou sobre isso, que com a Revolução Industrial, acabou que o meio ambiente foi afetado. Teve um grande prejuízo ambiental. Isso porque, com o crescimento da indústria, houve o quê? Houve um desflorestamento, tanto para aumentar as empresas em território, como matéria-prima, para extrair matéria-prima. Então, a natureza acabou sendo muito afetada com a primeira Revolução Industrial. No entanto, ultimamente, tem se criado muitas campanhas de conscientização e projetos que falem sobre o uso sustentável, que falem sobre a proteção do meio ambiente. E pensando nisso, foi que aqui no Brasil foi criado as unidades de conservação ambiental, que elas, como fala aqui, podem ser de forma integral ou unidade de uso sustentável. E elas foram criadas exatamente porque aqui no Brasil tem uma das maiores biodiversidades, né? Diversidade de vida, por isso que se chama megabiodiversidade, certo? Então, vamos falar do primeiro termo de proteção da natureza. Essa aula, ela é mais voltada para uma questão de lei, né? De a gente entender que o nosso estado, o nosso país, ele guarda, ele protege a nossa fauna e a nossa flora, né? Vocês sabem, fauna, as espécies animais e flora das espécies vegetais. Então, aqui na página 85, ele fala o seguinte: unidade de proteção integral. As unidades de proteção integral têm como objetivo preservar a natureza, impedindo qualquer forma de dano aos recursos naturais, embora permita atividades de pesquisa científica e educação ambiental. São exemplos de unidade de proteção integral: estação ecológica, reserva ecológica, parque nacional e refúgio de vida silvestre. Então, quando vocês ouvirem falar de unidade de proteção integral, quando vocês forem fazer uma prova, né, uma provinha, como que vai fazer algum vestibulinho, né, alguma provinha para entrar no IFME, no IFMA ou no ISP, ou vai fazer para o IEMA, ou vai fazer para a Escola Militar, ou qualquer outro seletivo, se cair alguma questão a respeito de unidade de conservação, para vocês identificarem, quando se falar de unidade de proteção integral, tiver alguma alternativa que fale, só é permitido a exploração ou o uso de unidade de conservação, unidade de proteção integral, somente para fins científicos. Você vai marcar essa alternativa, porque ela está correta. Somente unidade de proteção integral só pode ser utilizada, só é permitido a entrada de pessoas para pesquisa, para fins científicos, para pesquisar os tipos de vegetação, é claro, até para pesquisar novos tipos de medicamento, para extrair novas substâncias daquela localidade, viu? Então, coloque isso na sua cabecinha. Unidades de proteção integral são localidades que só podem ser visitadas ou só podem ser exploradas com fins científicos para pesquisa, ok? Falando delas, vamos falar da primeira, que é a estação ecológica. A estação ecológica é criada com o objetivo de preservar a natureza local e permitir a realização de pesquisa científica. Neste ambiente, a utilização dos recursos disponíveis só é permitido se não houver danos a estes. A visitação é proibida, salvo em casos objetivos pedagógicos. Um exemplo da estação ecológica é a Bita de Utinga, em Pernambuco, criada em 5 de junho de 2012.
localizada nos municípios de Pojuca e Cabo de Santo Agostinho. Essas unidades de conservação estão situadas em uma área antigamente pertencente aos engenhos Arendep, Conceição Velha, Conceição Nova, Pirajá, Tenderama, Tambatinga, Untiga de Cima e Untiga de Baixo. Outro exemplo de estação ecológica é a do Taim. A estação está situada numa estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim. Aqui na página 85, bem no ladinho, tem uma imagem, estação ecológica de Taim, vocês podem observar uma foto. Então, a estação ecológica, como fala aqui no livro, ela é criada com objetivos de preservar a natureza local. Então, em uma determinada região, tem um espaço ecológico e lá nesse local vai ser criada uma estação ecológica. E essa estação ecológica é implantada ali uma proteção, né? Que no caso dessa estação ecológica. Ela só pode ser visitada, como fala aqui, por fins pedagógicos. O que isso quer dizer? Só pode ser utilizada para estudo, por exemplo. Nós, por exemplo, aqui do DOM, vamos resolver fazer uma visita na estação ecológica essa aqui, Taiti, né? É Taiti? É Taim. A gente pode, nós podemos, porque nós vamos com fins pedagógicos, com fins de aprendizagem. Agora, Lago da Pedra vai fazer uma excursão para Taim. Aí não pode. Qual é o objetivo dessa visita? É pedagógico ou é só turístico? Para fins turísticos, as estações ecológicas não podem ser visitadas, somente para fins pedagógicos, ok? Reserva biológica. A reserva biológica se preocupa com a preservação integral de todos os seres vivos que a constituem, assim como dos seus recursos naturais, com a intenção de evitar a interferência humana. A visitação só é permitida em situações educacionais. A reserva biológica, atol das Rocas, é considerada o principal ponto de estudo sobre a vida marinha no Brasil, graças ao mínimo de interferência humana no local. Essa unidade de conservação é o único atol do Atlântico Sul. Tem formato semicircular e é composto por calcário de algas, moluscos e corais. Um fato importante a ser destacado sobre o local é que trata-se de um ponto de reprodução das tartarugas verdes, além de abrigar alguma espécie de aves, como as fragatas, por exemplo. Então, pessoal, a reserva biológica também só é utilizada para fins educacionais. Só que, diferente de Taim, essa reserva ela tem mais uma questão aquática, espécies aquáticas, ela é para pesquisas aquáticas, de espécies aquáticas, certo? Então, também só é para fins, reserva biológica só é para locais, para visita com fins científicos. Parque Nacional. Considerando a mais antiga das categorias da unidade de conservação, o Parque Nacional tem como meta proteger ecossistemas considerados de grande importância ecológica e cênica. Sob esse comando, permite a realização de pesquisas científicas, realização de excursões pedagógicas, turismo ecológico e até mesmo recreação. Criado em 1939 para proteger a paisagem e a biodiversidade da área da Serra do Mar na região serrana do Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos apresenta distribuído em 20.024 hectares protegidos, localizados no município de Teresópolis, Petrópolis, Magé, Guapimirim, no Rio de Janeiro. E vocês vão observar uma imagem dessa Praia das Diamantinas, que já foi cenário de inúmeras novelas da Globo. E esse Parque Nacional, além de ser usado para fins científicos, educacionais, ele também pode ser visitado por turismos ecológicos e educacionais, né? Como eu falei também no caso lá da reserva biológica. Se a gente resolver fazer uma excursão para o Rio de Janeiro, para Petrópolis, para conhecer essa parte da Diamantina,
Então, a gente pode, mesmo eu ainda não sendo uma bióloga que tem meu registro no Conselho Nacional de Biologia, eu poderia ir, nós poderíamos ir usando o nome da escola, com o nome da escola, e no caso iríamos fazer um turismo educacional e ecológico, certo? E, por último, refúgio da vida silvestre. Esse tipo de unidade protege ambientes naturais que possam garantir condições ideais de vida e reprodução de espécies nativas ou não. Com 14 anos de existência, o Refúgio de Vida Silvestre Quelônios do Araguaia colabora anualmente com o nascimento de pelo menos 300.000 tartarugas da Amazônia, espécie que estava ameaçada de extinção e que hoje povoa as lagoas da região do extremo norte de Mato Grosso, no Baixo Araguaia. O arquipélago de Alcatrazes, em São Paulo, também é um exemplo de refúgio de vida silvestre. Então, o refúgio de vida silvestre, que também não é liberado para fins turísticos, ele tem como objetivo manter e proteger espécies silvestres, nativas ou não, de aves, ou no caso aqui, como ele cita, das tartarugas da Amazônia. Então, eu quero que vocês entendam que essas unidades de conservação, no caso aqui, integral, elas são criadas para quê? Para manter as espécies conservadas e protegidas. É por isso que tem tantas normas para entrar lá. No caso de unidade de conservação integral, só é liberada a visitação para fins educacionais, pedagógicos e para pesquisas científicas, certo? Por quê? Porque naquela região é o berço de várias espécies animais e vegetais que estão sendo protegidas para evitar assim a extinção das espécies, certo? Então, lá no página 87, nós vamos falar sobre a unidade de uso sustentável. Falamos do uso das unidades integrais, agora vamos falar das unidades sustentáveis, certo? Então, quando eu falo de unidade sustentável, eu tenho que entender o seguinte. Primeiro, elas são contrárias à unidade de proteção integral. As unidades de uso sustentável autorizam a presença humana e suas interferências no ambiente, desde que seja de forma equilibrada. São exemplos de unidade de proteção sustentável: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular de patrimônio natural, certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre as unidades de uso sustentável. E por aqui, o que é que eu quero? Eu quero que vocês pesquisem mais sobre a unidade de proteção integral, se tem alguma no Nordeste, qual localidade e o que é que ela protege. Faça uma pesquisa a respeito da unidade de proteção integral aqui na nossa localidade, certo? Aqui na nossa regionalidade, na verdade, no Nordeste. E vamos comentar a respeito dela em um pequeno texto, certo? Você pode estar tirando a foto do texto e enviando mesmo no meu PV, certo? Lá no WhatsApp. Obrigada pela atenção de vocês nessa aula que hoje é ambiental, é sustentável. E na próxima aula a gente continua falando mais sobre unidades de uso sustentável, unidade de proteção e uso sustentável, ok? Muito obrigada pela sua participação e pela sua atenção.